1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 10 até o 13, diz assim: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levanta-te e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vou ler de novo. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo que estamos tendo aqui nesta manhã. Obrigado por este encontro. Obrigado por nos proporcionar um lugar como este, onde podemos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou até aqui nesta manhã. Eu sei que não foi por acaso. Eu sei que o Senhor nos trouxe. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E eu oro e peço que não haja impedimentos, Pai, para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus, nesta manhã. Que a Tua vontade seja feita neste lugar. Usa a minha vida, Pai, como instrumento, como um canal, para que aquilo que está no coração do Senhor alcance as nossas vidas nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, amém. Não sei se você é familiarizado com essa história que nós lemos aqui. Nós lemos alguns versículos apenas, mas esse momento aqui que eu li para vocês, na verdade é um momento que este moço chamado Davi, ele é ungido rei de Israel. Deus, através do profeta Samuel, Deus chama o profeta Samuel e diz: olha, eu levantei um novo rei para a nação de Israel, então você vai até a casa de Jessé e lá você vai encontrar, lá eu vou mostrar para você quem é o próximo rei da nação de Israel. Na verdade, o rei naquele tempo era Saul e havia sido o primeiro rei da nação de Israel, porque a princípio, na verdade, não era a vontade de Deus, porque para Deus, na verdade, ele era o rei daquele povo e para Deus não existia necessidade de um rei terreno, já que ele era o rei dos reis e não tinha necessidade de uma figura na terra para que as pessoas pudessem olhar e seguir, sendo que ele era o Deus daquele povo. Mas o ser humano é assim, né? Nós gostamos de ver, a gente gosta de pegar, e as pessoas, o povo de Israel clamava e dizia: nós queremos um rei também, igual às outras nações. A gente não quer ser uma nação que não tem um rei, que não tem alguém que nos guia, que nos orienta. Então Deus permitiu, na verdade, que a nação de Israel tivesse um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. O profeta Samuel unge Saul também, mas Saul, ele desagrada o coração de Deus, e então Deus decide levantar outra pessoa para liderar a nação de Israel, e Deus vai levantar Davi. E Deus fala com o profeta Samuel e diz: olha, você vai até a casa de Jessé, e lá, quando você chegar lá, eu vou te mostrar quem é o próximo rei de Israel. E é o que nós lemos aqui. O profeta vai até a casa de Jessé e vai ungir, vai derramar o óleo, né, sobre a cabeça daquele garoto, de um moço que na verdade não tinha a princípio nada a ver com o rei
não tinha feito escola para ser rei, ele cuidava apenas das ovelhas de seu pai, ele era um menino que ficava no campo, mas um óleo é derramado sobre sua cabeça. O profeta, ele chega ali na casa de Jessé e ele diz: olha, eu vim aqui com um propósito, Deus me enviou aqui, cadê os teus filhos? E ele chama os filhos, mas não Davi, porque Davi estava no campo. Todos vêm e Deus fala para um profeta: não é nenhum destes, manda chamar Davi. Quando Davi vem, e aí Deus confirma no coração do profeta e diz: é esse aí, o próximo rei de Israel, pode derramar a botija de azeite sobre a cabeça dele. E ele faz isto. E eu repeti aqui a parte, eu li para vocês, no momento que esse óleo, que esse azeite é derramado sobre a cabeça de Davi, o texto nos diz que imediatamente, naquele instante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando o óleo foi derramado sobre a cabeça daquele moço, aquele moço foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e a gente vai ver que a vida de Davi nunca mais foi a mesma. A conversa hoje é sobre óleo. Sobre óleo. Esse óleo que foi derramado na cabeça desse menino que mudou a história dele. A Bíblia fala sobre óleo. A Bíblia, em alguns lugares, usa esse termo e fala sobre óleo. A necessidade do óleo. E eu quero falar hoje sobre a necessidade do óleo também na vida de todo cristão. Necessidade do óleo na vida do cristão. Assim como um carro precisa de um óleo, senão o motor funde. E se o motor funde, qual é a função de um carro? Te levar, te transportar, te levar do ponto A para o ponto B, né? Só que se está sem óleo e o motor funde, você não consegue chegar aonde você poderia chegar. Ano passado, eu acho que era, na correria do dia a dia, acho que apitou meu carro e precisava fazer revisão, precisava trocar óleo, não lembro direito o que era. Só sei que o meu grande amigo Alê, e o Alê mexe com carro, né? O Alê tem loja de carro, então o Alê viu lá e falou assim: Gui, você precisa encostar seu carro, fazer revisão. Eu falei: não, vou fazer, eu estou correria, mas vou fazer, a semana eu faço. Aí passava uma semana, o Alê: e aí, fez revisão no carro essa semana? Ih, rapaz, não lembrei. Aí ele pegava no meu pé e falava: você vai fundir o motor do seu carro, tem que encostar lá, tem que trocar. Cara, não pode andar com o carro sem óleo. Não, ele fica tranquilo, vou fazer. Passava uma semana, e aí, fez lá? Eu não fiz. Aí o Alê decidiu fazer um negócio, uma coisa que amigo faz, né? Um bom amigo faz isso. Aí eu acho que ele deve ter colocado no celular dele um despertador todo dia, avisar o pastor. Porque aí todo dia, primeira coisa quando eu acordava não era receber um bom dia da minha esposa, mas era receber um WhatsApp do Alê. Lembrete, revisão, carro do pastor. Primeiro, segundo, terceiro dia, até achei engraçado, né? Alê, vou lá, vou levar. 2 semanas depois eu queria mandar uma figurinha mal educada já para ele, né? Disse assim: vai te catar, deixa que eu cuido do meu carro, pô. Para de me mandar mensagem. Mas deu certo, eu troquei o óleo, não fundiu e está tudo certo. Mas ele é um cara que mexe com isso, ou seja, ele sabe que uma hora ia dar problema. Uma hora eu vou parar no meio do caminho, uma hora eu vou ficar na mão, né? É uma brincadeira, uma analogia, mas na verdade, trazendo para as nossas vidas, é uma realidade também. Sem óleo, eu não chego aonde eu poderia chegar. Sem óleo é impossível um cristão chegar no lugar que Deus tem para a vida dele. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Agora, talvez você esteja se perguntando: que papo é esse de óleo, né? Que negócio, que vou chegar na minha casa, vou pegar um óleo, vou jogar na minha cabeça lá, e é isso aí. O que é isso aí? Né? Na Bíblia, na verdade, olha só, quando nós vemos falando de óleo, na verdade é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para algo que nós chamamos de unção. Sempre que você vê óleo, está relacionado ao quê? Unção, é unção. E aí talvez você diga: legal, então óleo, unção. Então, o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, ou seja, ele foi ungido ali
rei. Uma unção foi derramada sobre a vida dele. Ok. E o que é unção? Qual que é o versículo que explica para a gente o que é unção? Na verdade, a Bíblia não define exatamente o que é unção, mas ela descreve através, se nós analisarmos, você pode entender o que é unção. Porque se você olhar para as histórias, se você analisar momentos que pessoas foram ungidas, momentos que o óleo foi derramado sobre a cabeça delas, e você observar a vida, o comportamento, o que acontece depois daquilo ali, você vai ver que tem uma similaridade, você vai ver que coisas parecidas acontecem. Unção. Na verdade, não que seja exatamente ou só apenas isso aqui, mas eu coloquei aqui 3 coisas que eu acho que podem resumir bem o que seria essa palavrinha aqui, unção. O que é isso de unção? Eu coloquei aprovação, autorização e empoderamento. Ou seja, quando alguém foi ungido, isso significa que essa pessoa foi aprovada, essa pessoa foi autorizada e essa pessoa foi empoderada por quem? Pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa. Então, ela foi aprovada, ela foi autorizada, ela foi agora empoderada para uma missão. Foi o que acontece com Davi ali, exatamente. Deus olha e encontra Davi, encontra o coração de Davi, aprova o coração de Davi e diz: pode ir lá, eu já encontrei, já levantei um novo rei para a nação de Israel. Derrama a unção, derrama o óleo, unja a vida desse garoto. Ele está aprovado, ele agora está autorizado, agora ele vai ser empoderado, ou seja, habilitado, capacitado para uma missão que eu tenho para ele realizar aqui nessa terra. Na verdade, é isso que significa a unção de Deus nas nossas vidas. A unção na verdade é mais do que, na verdade, unção não é talento, unção não é dom, unção não tem a ver com habilidades humanas, unção não tem a ver com inteligência. A unção, na verdade, é uma capacidade que vai além da capacidade humana. Unção tem a ver com uma habilidade que vai além da habilidade humana. Unção é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nos capacitando e preparando para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazermos, que talvez na nossa própria habilidade, na nossa própria inteligência, com as nossas próprias forças, não poderíamos fazer ou realizar. Mas com a unção de Deus sobre as nossas vidas, então agora podemos fazer. Agora fomos habilitados, agora estamos autorizados, agora fomos empoderados pelo Espírito Santo para ir lá e fazer aquilo que sem a unção seria impossível. E talvez você pense aqui: legal, Gui, você é pastor, né? Você está aqui falando na frente de bastante gente, você precisa disso aí, né? Você precisa da unção. Mas eu não preciso da unção, eu sou advogado, eu vou lá e faço o que tem que fazer. Todo cristão precisa de unção, todo cristão. Se você é cristão, se você serve a Deus, não é mais sobre os teus planos, mas é sobre os planos dele na tua vida. E se é sobre os planos dele na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa: ele vai precisar te capacitar para que você cumpra os planos dele na tua vida. Tem muitas coisas que Deus nos chama para fazermos e realizarmos que não tem a ver com a nossa habilidade, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa inteligência. Muitas vezes tem a ver com o nosso coração. Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele nos escolhe, e por nos escolher, então Ele nos capacita, Ele unge as nossas vidas para que a gente cumpra determinada coisa. Seja qual for a esfera, o lugar que você trabalha, você precisa de unção. A unção me habilita, a unção permite eu ir além da capacidade humana. A unção, eu sou médico, e a unção ela faz você ir além do que você naturalmente consegue ir. A unção pode fazer com que você, diante de um corpo na tua frente aberto,
E a unção que te habilita, ou seja, te capacita para ir além daquilo do natural, além da tua habilidade, além daquilo que você estudou. Ali, o Espírito Santo, na verdade, está trabalhando através da sua vida. A unção, na verdade, é o seguinte, resumindo, unção é assim, sou eu trabalhando, mas na verdade é Deus trabalhando através de mim enquanto eu trabalho. Isso é unção. A unção de Deus sobre a minha vida é exatamente isso. Enquanto eu trabalho, Deus está trabalhando através de mim. Isso é unção. Então, independente da área que você trabalha, se você tem unção, na verdade Deus está trabalhando enquanto você trabalha, enquanto você opera, enquanto você mexe numa pessoa, você está trabalhando. Mas existe uma capacitação que é sobrenatural, que não vem de você. Ele te habilita a fazer coisas que sozinho você não poderia fazer. A unção, ela empodera, a unção, ela nos leva além. A unção é aquele tipo de coisa que você chega num lugar e talvez o lugar que você chega, pessoas até mais preparadas que você estão ali e elas falam. Numa reunião, por exemplo, de diretoria, talvez você seja o cargo mais baixo ali dentro daquela reunião. A unção faz com que as tuas palavras sejam assertivas. A unção faz com que o que você fala faça diferença no ambiente. A unção ela faz com que a tua palavra não caia apenas na mente das pessoas, mas entre no coração das pessoas. Por quê? Porque enquanto você fala, na verdade, não é apenas você que está trabalhando, Deus está trabalhando através daquilo que você fala. Então, enquanto você fala, Deus está quebrando os corações. Enquanto você fala, Deus está movendo. Enquanto você fala, Deus está convencendo as pessoas. Enquanto você fala, Deus está movendo as coisas. Isso é unção. É aquele tipo de coisa que você talvez seja a pessoa menos habilitada do lugar, mas você abre a boca e todo mundo olha e diz assim: nossa, diferente, hein? Esse cara é diferente. Você não achou, não? Achei. Você falou um negócio ali que entrou aqui no coração, cara, não sei. Esse negócio diferente que o mundo entende, isso é unção. Esse negócio diferente que o mundo vai falar: nossa, não sei o que eu vi em você. Isso é unção. Essa capacidade que é além, não é porque você é bonitinho, não é porque você é inteligente, não é porque você chega lá e sabe falar bonito, não. Unção é além disso, é sobrenatural, é uma capacitação que vem de Deus sobre as nossas vidas. Não existe a possibilidade de vivermos uma vida cristã e atingirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas sem unção. Sem unção. Você morre no meio do caminho, você para no meio do caminho, você não chega lá. Sem unção, sem essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, você não realiza aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos de unção, na verdade, em tantas áreas das nossas vidas. Deus, eu preciso de uma capacitação além do que eu posso, para ser um bom marido, para ser um bom pai, eu tenho as minhas limitações, eu preciso de uma capacitação além, sobrenatural, para eu fazer esse negócio acontecer, para fazer esse negócio dar certo. Olha só, até na Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não tenha percebido isso. Se eu perguntar para vocês aqui nessa manhã e dizer assim: olha, tem alguém na Bíblia que você admira? Se você quisesse, se eu falasse para você que você teria meia hora para sentar de frente com um personagem da Bíblia e bater um papo com ele, né? A gente ouve às vezes essas brincadeiras aí, tem gente que fala: puxa, legal, eu sentaria com o Pedro, eu sentaria com o Paulo. Por quê? Porque nós temos uma admiração pelas pessoas que vemos aqui nas Escrituras. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que você admira não são estas pessoas. Você não admira a habilidade de Paulo. O que você admira em Paulo é a unção que estava sobre a vida de Paulo.
Porque o que Paulo fez, ele não fez de si mesmo. O que Paulo escreve, que é extremamente profundo e teológico, e você vai dizer, nossa, Paulo era extremamente inteligente, ele escreveu coisas profundas. Não, ele fez a partir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus o habilitou para que ele escrevesse estas coisas profundas. O que você admira não é a inteligência de Paulo, o que você admira é a unção que Paulo carregava. O próprio Jesus, você fala, nossa, Jesus, né? Jesus, ele mesmo, ele falou de si mesmo. Olha o que Jesus falou, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, olha o que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Filho de Deus, Jesus, ele reconhece algo. O que é que ele reconhece? O que eu faço, eu não faço a partir de mim. O que eu faço, eu não faço por causa das minhas habilidades. O que eu faço, eu não faço porque eu sou muito bom. O que eu faço, eu não faço porque eu sou muito inteligente. O que eu faço, eu não faço porque o meu nome é... Não, ele diz, eu faço porque o Espírito Santo me ungiu. O Espírito Santo me habilitou. O Espírito Santo me empoderou para uma missão, para que eu cumprisse a vontade de Deus na minha vida. Olha só, Jesus, ele reconhece o quê? O que eu faço porque existe uma unção que está sobre a minha vida, que me empodera, que me permite realizar aquilo que Deus me chamou para fazer. Jesus disse, eu tenho unção, e eu faço porque eu tenho unção. E aqui Jesus não é nem a mensagem, mas Jesus nos ensina até outras coisas, né? Porque às vezes as pessoas pensam que reconhecer aquilo que você tem é não ser humilde, né? Ser orgulhoso, e não. Humildade não é isso, porque Jesus falou, eu tenho. Eu sou ungido, a unção está sobre mim. Humildade não é negar o que você tem. Humildade é reconhecer que Ele que te deu. Então Jesus diz, sou ungido, mas o Espírito Santo de Deus me ungiu. Ou seja, não fui eu, não sou eu que faço. Ele me capacitou para que uma obra seja feita através da minha vida. Agora olha que coisa interessante, a unção, esse empoderamento, essa capacitação, ela não é uma brincadeira de Deus, ela não serve para a gente brincar na vida. Então, maravilha, hein? Jesus, me unge, porque eu vou ficar bem rico, vou comprar a casa, um carro bem bonito, unção, esse poder aí sobre, natural. Jesus disse o seguinte, o Espírito Santo de Deus me ungiu, e aqui ele nos dá uma aula, ou seja, tem um fim, a unção serve para um propósito, unção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida serve para um propósito, e este propósito não é o meu propósito, não é a minha vontade, não é o que eu quero, é o que Ele tem para fazer através da minha vida. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele me ungiu para, e Jesus vai dizer, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, trazer liberdade aos oprimidos. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos e trazer liberdade aos oprimidos. Olha o que Jesus está dizendo. Está entendendo o que Jesus está dizendo? O Espírito Santo me capacitou para resolver problemas. O Espírito Santo de Deus me ungiu para resolver algumas coisas que talvez outras pessoas não queiram resolver. A unção, ela serve para um propósito. A unção, quando eu sei o porquê eu fui ungido,
o propósito de Deus na minha vida, o porquê, qual é a missão de Deus na minha vida. Olha que coisa incrível. Enquanto talvez pessoas fugiam destas pessoas que Jesus está descrevendo aqui, quem não foge de um mendigo? Quem não foge de um pedinte na rua? Está ali, você finge que não viu. Eita, já vai pedir um dinheirinho. Enquanto as pessoas estavam fugindo, quem tem unção, ou seja, entende que foi capacitado para aquelas pessoas, enquanto as pessoas corriam dos cegos, Jesus corria para os cegos. Enquanto as pessoas corriam daqueles que necessitavam, Jesus corria para os necessitados. Por quê? Porque ele havia sido capacitado, habilitado para aquilo. A unção causa isso nas nossas vidas. A unção, você entende que você foi chamado para resolver aquele tipo de problema. Enquanto as pessoas olham e dizem assim, você está doido, você vai se envolver nesse negócio, sai fora disso. Mas Deus me chamou, Ele me habilitou, Ele me capacitou. Enquanto as pessoas estão fugindo, eu estou indo de encontro, porque eu sei que Deus quer usar a minha vida para ser uma solução para aquele problema, para ser uma resposta, talvez na vida de algumas pessoas. Agora olha só, voltando agora para o menino Davi aqui, para a história, né? Porque Davi, ele foi ungido. O símbolo ali, o óleo, né, da unção, desse empoderamento, dessa autorização, validação de Deus na vida do menino. Então, vai lá, derrama o óleo na cabeça dele. Vai lá e, a partir desse momento, ele está aprovado para cumprir aquilo que eu tenho para a vida dele. E aquele menino precisava disso. Quem é Davi? Quem é Davi para ser rei de uma nação? Que escola você fez, Davi? Você cuidava de ovelha, né? Está muito habilitado para ser rei de uma, líder de uma nação, muito bom. Curso de liderança eficaz esse que você fez. Davi, me conta um pouco da... Você é o mais... você é o rejeitado, né, da família. Você é o que estava lá, todo... Rei. Olha só, Deus sabia que ele precisava ser habilitado, ser capacitado. Não era Davi, mas era Deus através da vida de Davi. Precisava de uma unção para cumprir aquilo que Deus estava chamando para fazer. Então o profeta vai lá, derrama sobre a cabeça de Davi o óleo. E tem algumas coisas interessantes, né, sobre essa questão aqui. E uma das coisas que eu acho interessante nessa história é que algumas pessoas até confundem essa questão de unção, porque às vezes a gente pensa que unção é para o que a gente quer, para os nossos fins, para os nossos objetivos, né? E a gente vai ver que unção, ela não faz de quem quiser um rei. Não é assim que funciona. Porque o profeta Samuel ele tinha a botija de azeite na mão, e ele podia dizer o seguinte: bom, eu tenho aqui a unção que faz de alguém rei, então eu vou despejar sobre mim e eu vou ser rei. Mas a unção não faz isso. Samuel, o profeta ele entende algo: olha, não adianta eu querer, eu desejar ser alguém que Deus não me chamou para ser. E o problema da unção muitas vezes é exatamente esse aqui: as pessoas ficam almejando algo que não é delas, não é para a vida delas. A pessoa fica assim: Deus me unja, Deus, para o Senhor me usar do jeito que o Senhor usa a vida daquela pessoa ali. Deus me unja, Deus, sabe, para eu conseguir fazer um negócio igual aquela pessoa faz ali. Como se unção fosse assim, como se a unção fizesse a reis, mas na verdade não é assim que funciona. Na verdade a unção habilita, aquele que Deus escolhe, a unção habilita para que essa pessoa possa cumprir. Então, na verdade você precisa descobrir o que é que Deus tem para a sua vida, e então a unção de Deus cobrir a tua vida para que você possa realizar aquilo que Deus tem para você, e não o contrário disso. Algo maravilhoso aqui que eu encontro nessa passagem, sabe o que é também? E isso descansa o meu coração e deve descansar o teu também. Unção não tem como roubar.
Davi está no campo. 7 irmãos foram na frente dele. O pai, não sabemos porquê, tem teorias, estudiosos tentam explicar o porquê, mas não vem ao caso, porque não é comprovado. Do porquê que talvez Davi era rejeitado. Porque a oportunidade bateu na casa dele. Se a oportunidade bate na sua casa assim, olha, daqui vai sair um rei, chama todo mundo, meu filho, chama todos os filhos, é a oportunidade da vida dessa casa aqui. Mas um ficou de fora, alguma coisa tinha nesse negócio. 7 está aqui, um fica lá no campo, não, deixa ele lá mesmo, não tem problema não. Passou o 7, chama um, e o primeiro era bonito, alto, cheiroso, pinta de rei. Agora não vai ter jeito, roubou meu lugar. Roubou meu lugar. Se Davi estivesse assistindo, né? Acho que ele ia pensar, ai, perdi. Perdi, olha lá, bonito, grande, alto, soldado, sabe lutar. Eu só cuido de ovelha, gente. Esse aí vai ser o rei. Deus vai mudar de ideia e vai escolher ele. Porque a nossa percepção, a nossa mente é assim. A gente pensa o quê? Ele tem mais networking do que eu tenho. Ele vai chegar antes de mim. O patrão gosta mais dele do que gosta de mim. Ele vai ser promovido por causa disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém rouba o teu lugar. O que Deus tem para a tua vida é teu. Pode chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 25 antes de você, mas o azeite não vai ser derramado enquanto Deus não disser derrama. O azeite não vai ser derramado enquanto Deus aprovar e disser pode virar sobre a cabeça desse aí, porque eu já escolhi. Por isso descanse o seu coração. Isso me traz uma tranquilidade, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus e pode fazer, pode puxar o tapete, o capeta pode dar cambalhota, ficar nervoso, tentar tirar a minha chance, a minha oportunidade, roubar o meu lugar, mas eu sei de uma coisa, o meu lugar é meu e ninguém tira, o teu lugar é seu, está reservado para você, e ponto final. No meio do mato, Deus encontra Davi. Por causa do coração de Davi. Davi era adorador. Escreveu salmos, muitos deles. Davi talvez não tinha o perfil, o estereótipo para ser um rei, mas ele tinha um coração de rei. E você não precisa ter o jeito de rei para reinar. Isso é unção. Deus viu em Davi um coração de alguém que podia reinar. Não viu habilidades, mas Deus disse, a habilidade não tem problema, isso deixa comigo, porque a unção cumpre isso. Está tranquilo, só preciso do coração. Mas nunca lutou na vida, não sabe nem dar uma espadada, não, isso aí fica tranquilo, a habilidade, a unção vai trazer, fica em paz. Mas liderar, falar com gente, falar na frente das pessoas, o rei da nação vai ter que ficar de pé lá e falar, nunca fiz, só fala com ovelhinha, fica cantando no meio do mato para Deus e para as ovelhas, só como é que vai fazer? Não, fica tranquilo, o menino tem um coração de ouro, isso aí a unção faz, a hora que eu derramar unção, vai vir uma capacitação, que esse menino vai virar um gigante. Eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus aqui. Davi, olha que coisa louca, Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Eu leio a Bíblia, eu rio sozinho, eu falo, Deus é demais. Deus é bom. Porque talvez Davi estava lá no campo pensando, tá, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui não está na Bíblia não. Mas eu leio a Bíblia e fico pensando nas coisas, né? E você devia fazer isso também. Aí eu fico pensando, Davi, acho que ele pensava assim, cara, por que eu sou excluído? Por que meu pai me trata assim? Por que meus irmãos me tratam assim? Pô, Deus, você devia dar uma correção neles lá, hein? Mas duro comigo, pô. Meus irmãos lá vão lá para as batalhas, guerrear, mal legal, pegar a espada, cortar a cabeça de alguém. Eu fico tirando cocô de ovelha. Pô. E algumas vezes a justiça de Deus não funciona da maneira que a gente imagina. Porque enquanto a gente está pensando, a justiça de Deus seria o quê? Deus punir alguém que fez um mal a uma outra pessoa.
E num texto como esse eu fico olhando, imaginando, talvez aqui a justiça de Deus não foi punir o pai e os irmãos, mas foi abençoar Davi na presença dos irmãos. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqueles que rejeitaram, agora tu tem que olhar ali, ó. Filho da mãe, vai ser rei. Não deve ter olhado para ele e falar assim: entende que esse menino aí vai mandar em nós tudo? Porque Deus faz assim. Deus faz assim. E ali Deus estava derramando e dizendo: esse aqui foi aprovado, está autorizado, e eu estou capacitando para algo sobrenatural. O texto diz que quando isso acontece, o óleo vem e desce sobre a cabeça de Davi. No mesmo instante, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Diz assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, o óleo sendo derramado é sinônimo, de que poder, unção estava sendo derramado ali sobre a vida daquele garoto. E talvez a tua pergunta nessa manhã seja: tá aí, com que isso se parece? Como é que funciona esse empoderamento? O que é essa unção? Como é que a gente vai ver isso agindo na vida? E aí você vai lá no capítulo 16 de 2 Samuel e diz assim: vamos lá ver, o que aconteceu com o Davizinho. É porque derramou o óleo. Vamos ver no capítulo 16. E você olha para o capítulo 16 e sabe o que você encontra no capítulo 16? Davi, depois de ter sido derramado uma botija de azeite na cabeça dele, a única coisa que a gente vê ali é um Davi oleoso. Um Davi todo encebado. Deve ter tomado 40 banhos para tirar o óleo dele, do cabelo. Você fala: não aconteceu nada com Davi? Só ficou encebado depois daquele negócio que aconteceu, porque não aconteceu nada. Mas você vai para o capítulo 17, e aí você começa a ver, a unção começa a trabalhar através da vida de Davi. Você começa a ver Davi fazendo algumas coisas que você diz: esse garoto não pode fazer isso. Esse garoto não tem força, não tem capacidade. Você começa a ver a unção, você começa a ver enquanto aquele garoto está fazendo alguma coisa, Deus está fazendo através dele. Você começa a ver esse menino falando e agindo, mas não é ele. Enquanto ele está agindo e falando, Deus está falando e agindo através da vida dele. Unção que capacita, que habilita, que empodera para uma missão. Capítulo 17 nos conta a batalha contra Golias, Davi e Golias. O pai de Davi disse para Davi: vai lá ver os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, leva queijo lá. Ele era o boy da época. Ele queria estar na batalha. Ele não queria levar o queijo para os irmãos, servir os irmãos. Imagina na cabeça dele: eu sou rei e ainda tem que ficar levando queijo? Mas aqui a gente vê o coração do cara. Eu sou rei, mas eu levo queijo. Aqui me explica por que ele foi rei. Então ele pega o queijo e vai levar para os irmãos. Ele chega lá, ele ouve o papo, ele ouve a conversa. Ele vê o filisteu, ele vê o gigante Golias gritando do outro lado e dizendo: quem é um de vocês aí que vai vir e vai ter coragem de guerrear contra mim? E ele fica indignado com aquilo. Ele diz: quem é este incircunciso aí, este filisteu que está falando contra nós, povo de Deus? E o baixinho ficou nervoso. E todo mundo tenta acalmar a ferinha e dizer: filho, você é pequeno demais para esse negócio. Fica calmo, fica nervoso não. O que você está fazendo aqui? Volta para casa, vai lá cuidar das ovelhas. Não é para você esse negócio. Porque até aqui, tudo que Golias fazia na vida, sabe o que era? Era cortar a cabeça de gente. É isso que ele fazia. Ele era um soldado, essa era a rotina dele. Ele era guerreiro, ele cortava a cabeça das pessoas com espada. E Davi, Gui, o que ele fazia? Ele cuidava de ovelha. E como é que você explica um menino que cuida de ovelha levantar e dizer:
fica tranquilo que eu vou lutar com esse gigante. Isso é natural? Você acha que ele olhou para ele e falou assim: não, eu sou muito habilidoso, eu sou muito forte, deixa comigo que eu vou lá e eu vou... Não. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Davi, ele tinha consciência, eu não estou sozinho, existe algo sobrenatural de Deus na minha vida que me habilita a fazer isso que eu vou fazer agora. Eu estou indo, eu estou dizendo que eu vou enfrentar esse gigante, porque eu sei que eu não estou sozinho. Na verdade eu vou, mas quem vai fazer é Deus através da minha vida, porque eu vou. Isso é unção, tanto que Davi, ele vai falar isso, ele vai dizer isso aqui, olha, em Samuel, um pouco mais para frente, calma, deixa eu falar um ponto antes, depois eu chego nesse ponto, senão vou voltar, vamos confundir. Mas olha só que coisa louca, o que fez desse menino pensar? E aí o texto vai dizer o seguinte: o gigante, ele está com armadura, ele está com espada, ele está com tudo, ele vai lutar contra Davi. E Davi, o que é que ele tem? Não tem nada, ele tem uma pedrinha, umas pedrinhas, ele tem um estilingue. O que faz um menino pensar que com pedrinhas e com estilingue se derruba um gigante com armadura e com espada? Difícil. Bem difícil. De onde ele tirou essa coragem? De onde ele achou que ele poderia matar um gigante? Provavelmente eu e você olharíamos e enxergaríamos apenas uma pedrinha e um estilingue. Mas na verdade ele está olhando para uma pedrinha e estilingue, e ele está dizendo: uma pedrinha e um estilingue na mão daquele que pode todas as coisas é o que ele precisa. Porque na verdade unção é exatamente isso. Unção não depende do que eu posso. Unção, o ser humano, ele tem tendência de olhar para tamanho, para quantidade, dinheiro e se faz sentido. E para Deus não, para Deus não tem a ver com isso aqui. Então eu olharia e diria assim: 5 pedrinhas e um estilingue, isso aqui não tem como, a conta não fecha, não derruba um gigante. Mas Davi, ele sabia o seguinte: unção não tem a ver com isso. Unção é uma capacitação, é um poder sobrenatural. Eu sei que isso aqui para mim pode não representar nada, mas isso aqui na mão de Deus é tudo o que ele precisa. Então na verdade é exatamente isso que eu e você precisamos entender. Unção, capacitação. Eu não tenho o que eu preciso para vencer, eu não tenho o que eu preciso para chegar lá, eu não tenho o que eu preciso para alcançar, eu não tenho o que eu preciso para realizar aquilo que Deus me chamou. Eu não sou, Gui, tão inteligente, eu não sou tão habilitado. Gui, o pessoal lá do meu trabalho, todos eles têm MBA. Eu não tenho, Gui, como é que eu vou fazer? E deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não é uma apologia não para burrice, para falta de estudo, nada disso, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que fazer a nossa parte, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: existe o fator sobrenatural, existe o fator unção, empoderamento, aprovação de Deus nas nossas vidas, que vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, que algumas vezes não vai fazer sentido. Deus, ele não precisa de muito para realizar, ele precisa só da disposição do meu coração e do seu coração, dizendo: Deus, olha, está aqui, eu sei que eu não posso, eu sei que uma pedrinha não derruba um gigante, mas uma pedrinha na tua mão pode ser que derruba, então vamos lá. E foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez. Então, na verdade, olha só, tem algumas coisas que a unção, eu vejo que essa capacitação trouxe na vida de Davi e traz nas nossas vidas também. Primeira coisa que eu coloquei é coragem. A unção me dá coragem. Gente corajosa, gente que tem a unção de Deus, você fica corajoso. Sabe por quê? Olha o que Davi diz. No versículo 44 e 45 diz assim: e disse mais a Davi, o gigante falando para ele: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Imagina só o gigante falando: eu vou fazer picadinho de você. Aí Davi responde, Davi porém disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. A unção me faz corajoso. Por quê? Porque eu sei que na verdade não sou eu sei que na verdade isso que eu estou fazendo, que eu estou realizando, não estou realizando, não é pela minha habilidade, não é porque eu sou bom demais, não é porque eu sou o cara, não é isso não, eu sei que é porque Deus está nesse negócio, eu sei que Deus está me capacitando, eu sei que Deus me chamou para fazer
isso. E se Ele me chamou para fazer isso, Ele me capacita, o poder dEle está sobre a minha vida. Então eu vou, eu faço mesmo. E não é porque, eu sou demais, mas eu sei porque Ele é demais. Ele é vitorioso, e se Ele é vitorioso, eu também vou vencer. Então eu me torno uma pessoa corajosa, eu vou mesmo. A minha esposa às vezes fala para mim que eu sou meio maluco, né? Ela fala, gente, você é doido, né? É porque esse tipo de coisa eu tenho uma convicção no meu coração absurda. Se Deus falar para fazer alguma coisa, eu vou e faço, se a coisa mais doida que for. Sai daqui, vai para um prédio 10 vezes maior, mas não tem ninguém, mas não tem problema, vai, eu vou. Por quê? Porque eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu sou só uma pecinha. Eu sou só alguém que disse, tá bom. E é isso que Deus precisa. Não tem a ver com a minha habilidade, com a minha capacidade, com quão bom. Não. Tem a ver com pessoas dispostas, que entendem e dizem, tá bom, tá aqui, eu vou. E aí então Ele vai empoderar, então Ele vai capacitar, Ele vai habilitar para fazermos coisas que não poderíamos fazer sozinhos. Unção da autoridade. Versículo 33 diz assim, porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu, para lutar contra ele, você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde sua mocidade. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Ele tem técnica, você não. Ele foi treinado para isso, você não. Ele fez escola, você não. Olha só que coisa. Olha a resposta de Davi, versículo 37. Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Unção faz com que eu entenda o quê? Eu não fui treinado como ele foi treinado. Eu não tenho a capacidade que ele tem. Mas não tem problema. Eu tenho o Deus que ele não serve. Deus mandou eu ir e eu vou. Porque se Deus falou para eu fazer, é Ele quem me habilita e quem me empodera para realizar aquilo que Ele mandou fazer. E ponto final. Davi entende isso. Davi, mas ele é um guerreiro, você não é, não tem problema. Não tem problema nenhum, mas eu sei que se Deus me mandou, Ele vai me dar força, Ele vai me capacitar e eu vou vencer esse gigante. Não é porque eu sou muito grande, porque eu sei mexer com a espada, mas é porque eu sei quem está comigo. Unção é poder. Depois de Golias ter caído, porque sobrenatural, né? Um estilingue, uma pedrinha, puf, bate na testa de Golias, Golias cai, Davi sai correndo, Davizinho, pega a espada de Golias, corta a cabeça do Golias. Eu fico pensando, Golias, né, a sugestão é que ele tivesse 3 metros de altura, aproximadamente. Um cara de 3 metros de altura, a espada desse cara devia ter desse tamanho, né? Já pensou no gogó do Golias? Eu leio a Bíblia e fico pensando nessas coisas. Não sei se você pensa, eu penso. Falo, cara, o gogó do Golias devia ser assim, ó. Imagina para picotar Golias. Pô, o baixinho deve ter, imagina, não tinha força não. Unção é poder. Unção me habilita a fazer o que eu não poderia fazer na minha própria força. Unção me capacita a fazer coisas que eu não conseguiria fazer. Davizinho sem unção era um Davizinho picadinho diante de Golias. Mas Davi, com a unção de Deus sobre sua vida, ele cresce. E ele chega lá e ele atira a pedra na cabeça do Golias, derruba o Golias e sai correndo, e com autoridade puxa a espada e corta a cabeça do Golias, porque isso é unção de Deus, é uma capacitação sobrenatural. Eu acredito também que unção tem a ver com precisão. A unção nos faz mais assertivos. Qual que é a probabilidade de uma pedrinha ser acertada? Porque Golias está todo protegido, está de armadura. Qual que é a chance dele acertar bem no lugar que não tinha aqui, ó? Pô,
Você vai falar, pô, muita sorte, né? Mas a gente não acredita em sorte, então... Qual que é a chance? Unção, esse empoderamento, essa capacitação sobrenatural, eu acredito também que tem a ver com precisão. A gente passa a ser mais assertivo nas escolhas, decisões, nas palavras que saem da nossa boca. Davi atira uma pedrinha e tum! E acerta no alvo, acerta onde precisava acertar. Unção, acredito que seja também proteção. Unção nos protege. Porque se unção é tudo isso, se empodera, se me capacita, se me habilita a ir além, a fazer aquilo que eu não poderia fazer, ou seja, eu consigo então passar por cima, eu consigo vencer os meus inimigos como talvez não conseguiria se não tivesse. Qual a chance de uma batalha entre Davi, um pequenininho que cuidava de ovelhas, e de Golias, um soldado, e qual a probabilidade e a chance desse pequeno homem, Davi, sair dessa batalha sem um arranhão? Muito pequena. Mas a unção protege, a unção guarda. Ele sai sem um fio de cabelo a menos na cabeça, sem um arranhão, porque Deus estava fazendo através da vida dele. Deus o empodera, Deus dá habilidade, Deus dá estratégia. Então ele se move de acordo com aquilo que Deus está mandando fazer. Agora, aí talvez, né, a grande pergunta seja, tá, legal, pô, quero unção. Como é que tem unção? Como é que faço para ter unção? Esse negócio de unção, isso aqui eu ouço na verdade eu ouço de uma forma diferente, e talvez quando eu era pequeno, talvez eu nem entendia que, por exemplo, meu pai estava falando que isso aqui era unção, e fui entender um pouco mais velho. Mas desde pequeno, meu pai falava assim para mim, filho, o segredo no ministério está no quarto. Não só no ministério, o segredo na vida está no quarto. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo para mim o seguinte, filho, o segredo no ministério é a unção que você carrega. Quando nós viemos para cá, e meu pai sempre me fala isso, Gui, não é sobre uma boa estratégia, não é sobre formas de fazer igreja, é sobre a unção. A unção atrai as pessoas, é a unção que move o coração das pessoas. Você pode ter um lugar bonito, mas se não tiver unção, é só um lugar bonito. Porque unção é esse negócio que, ou seja, enquanto o Gui está falando, Deus está trabalhando através das palavras do Gui. E o que acontece com isso? Porque senão seria apenas um culto de domingo, e aí terminou a palavra, terminou o culto, foi um culto, e você foi embora e o culto acabou, e tua segunda-feira vai ser normal. Mas quando a unção entra em jogo, o que acontece? Então, através das palavras, Deus está trabalhando, e se Deus está trabalhando, o teu coração está sendo tocado, e isso aí vai trazer resultado o quê? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na semana que vem. Vai além, a unção, as palavras não ficam aqui, mas as palavras parecem que entram no coração e na alma das pessoas. Meu pai sempre falava isso para mim. A unção é que faz a diferença. E talvez a nossa pergunta seja, tá bom, então eu sei que é a unção que faz a diferença, como é que então eu tenho unção? Como é que eu faço para ter a unção? Porque se unção
eu faço e Deus está fazendo através de mim. E eu quero isso, cara, eu preciso disso, independente do lugar onde eu estou. Eu quero que Deus faça através da minha vida, eu quero que Deus esteja lá trabalhando através de mim, aonde eu pisar, aonde eu colocar as minhas mãos, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em todos os lugares, eu quero que Deus esteja fazendo através da minha vida. Como é que a gente consegue isso? Eu acredito, queridos, é claro, quando a gente fala de unção, a gente fala de intimidade, de oração, porque a oração, na verdade, quebranta os nossos corações. A oração, na verdade, coloca os nossos corações no lugar certo, no lugar que nós precisamos estar. Mas eu acredito que a unção, ela está muito ligada, à dependência. A unção, ela tem a ver com a dependência que temos de Deus, porque afinal, é o fato de reconhecermos: Deus, eu não posso sozinho, Deus, eu preciso do Senhor. A unção que capacita a minha vida, na verdade, é quando eu reconheço: Deus, o Senhor me chamou para esta obra, o Senhor me chamou para algo, mas não tem a ver com a minha habilidade, não tem a ver com a minha capacidade. Deus, olha, eu preciso da unção do Senhor sobre a minha vida. Eu acredito que Deus vai acrescentando a unção dele sobre as nossas vidas à medida que a gente reconhece quem Ele é, e à medida que a gente reconhece quem nós somos, à medida que reconhecemos as nossas limitações, à medida que reconhecemos: Deus, olha, nós não podemos. O problema é que muitas pessoas no meio do caminho, elas pensam que elas podem, elas pensam que elas conseguem realizar. Eu sou bom, eu sou inteligente. Então, já que você é inteligente, já que você é bom, já que você pode tantas coisas, então você nem precisa de unção. Mas quando somos dependentes de Deus, quando dizemos para Deus: olha, Deus, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do agir do Senhor na minha vida e através da minha vida em todas as áreas, Pai, então Deus começa a ungir as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é uma prática na minha vida. Todas as vezes que eu subo, todas as vezes que eu estou ali, eu piso naquela escada, essa é a minha oração: Espírito Santo de Deus, unja a minha vida. Espírito Santo de Deus, que a tua unção caia sobre mim. Deus, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não tenho habilidade para fazer isso. Espírito Santo de Deus, eu sou só uma peça, eu sou só um instrumento nas tuas mãos. Enquanto eu falo algumas coisas, fala através daquilo que eu falo. Enquanto eu estou ali na frente, Deus, eu não posso, mas pega isso que eu estou aqui fazendo e usa e abençoa a vida das pessoas. Às vezes as pessoas pensam que não. Às vezes já teve até gente que falou para mim: nossa, você é psicólogo? Já teve gente que falou para mim: você fez psicologia? Porque você usa, né, umas coisas da psicologia no sermão. Que psicologia, coisa. Eu sou a pessoa que a vida inteira não me senti preparado para estar aqui. A vida inteira eu olhei para mim e falei assim: cara, eu nunca vou conseguir. Eu sentia que Deus me chamava para isso, mas eu dizia: como é que eu vou falar na frente das pessoas? Como é que eu vou ensinar? Eu tenho vergonha, eu não consigo fazer esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que você me vê aqui, todas as vezes que você fala: Gui, que sermão bom, que palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou muito bom, não é porque o Gui nossa, que maravilhoso, nossa, como você é capaz. Não, é a unção do Espírito Santo de Deus que me habilita, que me capacita, que me permite fazer isso aqui. Não sou eu não posso nada. Se eu viesse aqui sem o Espírito Santo, sem essa capacitação, seria um fiasco. Você ia embora desse lugar e não ia voltar nunca mais. Mas a unção, ela entra, a unção, ela penetra no coração. A unção é como se algumas pessoas algumas vezes dizem para mim: Gui, você falou a minha vida inteira, eu nem te conheço, eu não sei o teu nome, mas o Espírito Santo de Deus te conhece e Ele me capacita, e a unção dele está sobre a minha vida para alcançar a minha vida. Enquanto eu trabalho, Ele trabalha através da minha vida. O Espírito Santo de Deus quer ungir a tua vida para que você faça a diferença onde você pisar, no lugar que você colocar os teus pés, você pode fazer a diferença. Unção. Quando você abrir a boca, as pessoas vão olhar para você e dizer: mas o que é isso?
ele fala diferente, ela fala diferente, portas serão abertas, você vai ser favorecido, pessoas vão desejar estar na tua presença, você vai ser colocado na presença de reis. Isso não é porque você é bom, isso não é porque você é muito inteligente e bonitinho, mas é porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Nós não vivemos sem a unção de Deus sobre as nossas vidas.